Filhos e filhas, graça e paz, amados discípulos, caríssimas famílias, nessa data do dia 12, festejamos os santos Luís e Zélia Martã, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, pai de 9 crianças. Uma família de fato numerosa, família religiosa, família cristã, família católica, família segundo a vontade e a graça do Senhor nosso Deus. A ponto de a sua filha, doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, a santa que o seu maior milagre dessa doutora da igreja é passar o céu fazendo o bem na terra. Ela disse: deu-me Deus um pai e uma mãe, mais dignos do céu que da terra. E de fato, ela reconhecia na sua família, que é lugar da bênção de Deus, ela reconhecia esse Deus. Porque nada mais cabe em uma família do que a santidade. Nada mais cabe numa família do que a santidade. E é claro que passaremos por dificuldades porque somos seres humanos e vivemos neste vale de lágrima. Mas se a minha casa é lugar da bênção de Deus, é porque o próprio Deus habita ali. E de fato, essa família Martã, ela vivia tal experiência. Os filhos reconheciam em seus pais o caráter, a moral, a santidade, a modéstia, o zelo, a obediência. Os filhos reconheciam as virtudes que haviam no coração dos seus pais. Eles sabiam que uma família de 9 pessoas, 9 filhos no caso, então mais Luís e Zélia, 11 pessoas, eram na verdade 22, porque se contava também os seus anjos da guarda, os santos anjos que guardavam cada membro daquela família. 4 membros, ainda na sua infância, foram de encontro ao Pai, ao Criador, foram ser intercessores particular da família Martã. Depois é Zélia que vai. Mas dessas 9 crianças, 5 se tornaram religiosas, carmelitas, e faziam a experiência do céu na terra através do Carmelo. Que Nossa Senhora do Carmo interceda por nós também. E aí Santa Teresinha, que reconhecia toda essa atmosfera de santidade, eles respiravam o Espírito Santo de Deus. Ela não pode deixar de reconhecer de que Deus havia lhe dado um pai e uma mãe mais dignos do céu que da terra. Que belíssima declaração! E ela declara porque é o que ela contempla e é o que ela medita no dia a dia. O que os nossos filhos estão meditando em nossos lares? É interessante que, falando ainda sobre a família Martã, nós vemos primeiro o arcebispo que proclama isso, que proclama essa raiz que vem lá de Luís Martã, quando ele diz: alegrem-se, este menino é um predestinado. Isso quem disse foi o arcebispo de Bordeaux. Ele, quando vislumbra, né, esse futuro, né, quando ele afirma aos pais ali do recém-nascido que esse menino de fato era um predestinado de Deus. Ele geraria para Deus. E é interessante o que eu meditava no dia de hoje, referente a essa questão da Santa Igreja. Muitas vezes nós ficamos procurando
criar, ser fundador de alguma coisa, criar alguma coisa, ter uma inspiração maior, não sei, um movimento, uma confraria, um grupo de oração, uma nova comunidade que seja, a gente fica procurando novidades interiores até mesmo. Mas por que não olhar simplesmente para dentro de si e cumprir a vontade de Deus, que já está predestinada no teu coração e na tua alma? Ora, Luiz Martin foi aquele que fundou a igreja doméstica. A igreja doméstica de Lisieux, a igreja doméstica de Alençon, a igreja doméstica, onde quer que eles fossem, eles levavam, porque a família Martin também se reconhecia como essa igreja doméstica. Isso mesmo. Quando você assume a sua vocação, e no caso a minha vocação, do sacramento do matrimônio, de gerar uma família com a minha esposa, Tatiana. Ali nós, segundo Deus Pai que testemunha isso e nos abençoa, nós dizemos o nosso sim e geramos ali então uma igreja doméstica. Uma comunidade de vida foi instaurada. Uma comunidade definitiva de vida foi instaurada. Definitiva de vida foi instaurada. Assim como Cristo fundou a sua igreja, deu passos, fundou a sua igreja, e não pode fundar outra, porque não há divórcio. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Assim também, essa comunidade de vida instaurada por mim e pela minha esposa Tatiana, por Luiz Martin e Zélia Guerin, também não há possibilidade de gerar outra. Então aquela é uma igreja única, para ser santa, segundo a vontade do Senhor, para gerar, para fazê-los co-criadores com Deus, para participar da criação com o Espírito Santo do Senhor. Bastou que aquela predestinação do coração de Deus estivesse no coração daquele homem e daquela mulher que disseram sim para a sua vocação. E não há como voltar atrás. E isso é belíssimo. Então, alegre-se. Estejam com o coração alegre, porque o coração alegre é aquele coração cheio do Espírito Santo de Deus. E digo mais, olha para a sua família. Será que essa ascendência de santos não deve começar por você na sua família? Porque também é aqueles que testemunhavam para o pai de Luiz Martin. Eles testemunhavam assim, de que o que era essa família, ou o que era esse homem. Já, então, voltando um pouco, o pai de Luiz era para nós objeto de admiração pela sua apresentação esmeralda. Tinha um ar muito distinto com a sua sobrecasaca ornada da faixa vermelha, que nesses tempos não se encontrava por aí a cada passo. Que ascendência de santos não tem na sua família? E os amigos até se admiravam, porque o pai de Luiz, ele era um capitão. E um dos trechos do testemunho da vida dele dizia assim: os amigos íntimos do capitão Martin confessaram a emoção que experimentavam quando o ouvia rezar o Pai Nosso. Como o capelão do regimento lhe dissesse um dia que os camaradas se admiravam em vê-lo tanto tempo de joelhos na missa, depois da consagração, respondeu-lhe sem pestanejar: diga-lhes que ajo assim
porque tenho fé. Amados, eu não sei se a santidade começou nos seus antepassados, nos seus pais, nos seus avós, nos seus pais, ou se está a começar em você, ou se começou pelos seus filhos e você identificou isso e quer viver isso também. Eu digo para você o seguinte: peça a intercessão da família Martin. Estude um pouco sobre Luiz e Zélia. E de fato você vai reconhecer de que é possível ser família em santidade. É possível que a sua família inteira seja uma família santa. Ah, mas sempre tem uma ovelha negra na família. Eu não diria uma ovelha negra. E ainda assim, se a ovelha ela for de cor negra, o coração dela continua alvo como o coração de todos os membros dessa família. Ainda assim. Certa vez, Zélia Guerin, depois Zélia Martin, porque esposa de Luiz, ela dizia: eu não sei o que fazer mais com essa menina. Quando ela dizia essas coisas, ela se referia a Leônia, que é conhecida como a filha mais difícil do casal Martin. E houve um porquê ser uma filha difícil. Não é porque simplesmente foi ovelha negra. Não, já disse. Mesmo que a pele seja negra, essa ovelha tem um coração tão alvo como o das outras. E é tão importante como todas as outras ovelhas. Ela dizia isso. Zélia começou a ver a conversão profunda de Leônia. E depois que Zélia faleceu, provavelmente essa mãe no céu, junto com a Santíssima Virgem, intercedeu de forma mais afinco ainda. E essa menina hoje está em processo de beatificação. Olha que tremendo. Temos Santa Teresinha do Menino Jesus, todas foram religiosas, mas temos Santa Teresinha, a doutora da igreja, e a filha difícil que está num processo adiantado de beatificação. E era difícil. Todos os filhos são importantes. Toda a sua família é chamada, é predestinada a uma santidade. Porque o nosso Deus, ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Nós somos chamados a imitar essa santidade do Senhor. Cristo não deu o seu preciosíssimo sangue por nada. Pelo contrário, ele deu por você. Ele deu por você esse grãozinho de areia, de terra. Ele deu por você, na sua pequenez. E ele fez isso quando nós éramos ainda seus inimigos. Quem dera agora que estamos aceitando o chamado de Deus, e não simplesmente aceitando o chamado por mim só, mas por toda a minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imagina isso? Então todos são chamados a esse momento. E como eu dizia, só para encerrar sobre essa questão de fundar algo, ora, só você, esposo, é o sacerdote do seu lar. É só você, esposo, que oferece o sacrifício. É você, esposo, que é o fundador desta igreja doméstica. Só você, esposa, junto com seu esposo, gera uma família, se tornam co-criadores com Deus. São evangelizadores. É você que se doa, mãe, e só você que se doa. Não fique pensando que você tem que fundar coisas na igreja, movimentos na igreja. Não, é você que coordena o seu lar. É você que distribui as funções, as tarefas. São vocês que são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Que observa o temperamento de cada um dos seus filhos e trata cada um de acordo. É como Deus nos vê e trata cada um com um carinho individual. Não se ama mais um do que o outro. Todos são amados na medida das suas capacidades. Ora, a minha filha de 16 anos, Maria Clara, ela é tão amada dentro desses 16 anos de vida dela. Já o Lucas, com 9 anos, é tão e tanto amado. Segundo essa faixa etária dele de 9 anos. Já o Pedro, ele é amado. Tão igual,
mas na medida do amor que ele precisa nos seus 4 anos. E assim a Helena é tão amada nesse recipiente que é ela, de 3 anos. Todos são amados. Mesmo o seu filho mais difícil, que possa estar te dando um grande trabalho, te deixando de cabelos brancos ou careca, com rugas no rosto, oferece tudo ao Senhor. Oferece tudo ao Senhor. Porque vale a pena. Vale a pena estar no céu. Que alegria a família Martin inteira intercedendo por nós hoje. Que alegria! Que alegria! O coração se enche do Espírito Santo de Deus. Porque há uma igreja doméstica que agora ela faz parte da nova Jerusalém celeste. Ela faz parte da Jerusalém celeste. E o nosso coração se alegra por isso. Porque é possível. Então, imitemos essas virtudes. Conhecemos. Não vamos ficar preocupados em fundar nada. Porque a Santa Igreja, que é mãe e mestra da verdade, ela já nos gerou. Basta vivermos de acordo com a educação que a Santa Igreja nos transmite. Ela é mãe. A família Martin viveu isso. Claro, temos os nossos trabalhos na igreja. Claro que temos. Amém por isso. Mas não deixe para trás. Não se esqueça jamais de que é dentro desta igreja doméstica, fundada por vocês, casal, que dão frutos como a prole, que são seus filhos biológicos, frutos que são seus filhos adotivos, frutos que são outros casais que vocês orientam ou dão testemunhos, frutos de famílias que vocês intercedem, os seus filhos espirituais. Santos Luís e Zélia Martin, roguem por nós. Rogue para que caia as escamas dos nossos olhos. Rogue para que, de fato, nós possamos ter um coração aquecido pelo coração do nosso Deus. Rogue para que o patrono das famílias cristãs, o glorioso São José, nos defenda dos inimigos da família, dos inimigos da nossa casa, dos inimigos do nosso lar, dos inimigos da igreja doméstica. Estamos rodeados de inimigos, mas alegre-se. Vitória, Jesus, vitória. Vitória, Jesus, vitória. Assim como foi a família dos santos Luís e Zélia Martin. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.